Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês 3 ETFs para proteger e multiplicar o seu patrimônio. Fica até o final e o último vai te surpreender. Mas antes, é necessário entender qual o cenário atual no mundo. Qual o cenário global? O que está acontecendo no mundo hoje? Os bancos centrais dos países estão comprando ouro, ou seja, eles estão buscando se proteger devido às incertezas nos Estados Unidos e também no mundo. O dólar está enfraquecendo, então os bancos compram o ouro, que é um ativo de mais proteção. Países estão cada vez mais endividados. Os países do G7 estão muito endividados. Os Estados Unidos atingiram 120% de endividamento. O Japão está com 260% de endividamento em relação ao seu PIB. E quando eles estão endividados, eles emitem mais dinheiro. E isso pressiona a inflação. E com tudo isso, todo mundo está tirando dinheiro dos Estados Unidos, já que previsão para os Estados Unidos, a taxa de juros cair. Quando a taxa de juros cai nos Estados Unidos, fica menos atrativo investir lá. Então o que a gente está vendo hoje é todo mundo tirando o dinheiro dos Estados Unidos e colocando em países emergentes, onde as taxas de juros real estão maiores, como por exemplo o Brasil e a Colômbia. E o que isso significa para você? Significa que você não pode ter todo o seu investimentos somente no Brasil. Não pode ser só em reais. Você precisa diversificar e também investir em dólar. Se expor aos investimentos globais, os investimentos no exterior, por esses motivos. Primeiro, diversificação geográfica. Você não vai depender de uma economia de somente um país. Proteção em ativos reais. Você se expõe aos maiores setores produtivos do mundo. Você tem uma exposição global, você diversifica, não fica preso somente a um país ou a um setor. E você tem um hedge contra instabilidade. O que é hedge? Proteção. Proteção contra a estabilidade, proteção contra o risco país, contra o risco político, o risco local do seu país. Se o Brasil quebra, todo o seu patrimônio vai a zero. Então é importante você ter o seu dinheiro alocado também no exterior, diversificado, para você conseguir, claro, mais diversificação, outros setores tendência e de inovação no mundo e também setores produtivos. Eu não estou dizendo para você tirar todo o seu dinheiro do Brasil. Estou dizendo para você não manter todos os ovos na mesma cesta. Ter um pouco no Brasil e também diversificar com o exterior. Porque quando os bancos centrais estão comprando ouro, as dívidas no mundo dos países estão explodindo e as moedas perdendo valor, é hora de ficar atento e buscar ativos reais. Ativos do setor produtivo. E é isso que os ETFs trazem. Como eu já expliquei para vocês, os ETFs são uma cesta de ativos, ou seja, uma cesta diversificada com vários ativos, onde você consegue se expor a vários setores ao mesmo tempo. Mas qual ETF escolher? Por isso eu trouxe para você hoje os 3 ETFs para proteger e multiplicar seu patrimônio nesse ano de 2026. Essa análise foi retirada de um artigo, os melhores ETFs para comprar em 2026. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento, é apenas um conteúdo educativo. O primeiro ativo é o voo da Vanguard. O ticket dele é o VOO. A gestora é a Vanguard Group, uma das maiores gestoras do mundo. Ele replica, esse ETF, as 500 maiores empresas americanas, empresas de diversos setores, tecnologia, serviços de comunicação. A taxa de administração desse ETF é de 0,03% ao ano, taxa menor que muitos fundos de investimento, que é uma das características dos ETFs. E aqui você tem os setores que são expostos a esse ETF. Setores de tecnologia, saúde, financeiro, comunicação, tendo as maiores empresas do mundo. Meta, Alphabet, que é do Google, Apple, Microsoft, Nvidia, Johnson Johnson, Visa. É a composição da carteira desse ETF. 35% está em tecnologia, 13% em serviços financeiros. Então, em 2 setores, quase 50% da composição da carteira desse ativo. E tem outros de serviço de comunicação, 10%, consumo cíclico, saúde, industriais, consumo não cíclico, energia, utilidades, imóveis, materiais básicos. Então você pode ver que é um único ativo super diversificado por setor. E não só setor, mas também um pouco regionalmente. 99,47% está na América do Norte, praticamente quase tudo.
mas ele tem uma quirela ali em Europa e Ásia. Outro ETF é o QQQ. O QQQ é da gestora Invesco. O ticker desse ETF é o QQQ. Ele replica o desempenho do índice Nasdaq. Esse ETF tem as empresas de tecnologia e inovação, as maiores empresas de tecnologia e inovação do mundo. A taxa de administração é de 0,2% ao ano. Aqui a visão geral da empresa. Ativos sob gestão 411 bilhões de dólares. Número de participações 102 ativos. Volume médio de negociação dos últimos 30 dias 53,02 milhões. Ações em circulação 662 milhões de ações. A data de início do ETF 3 de outubro de 1999. Diversificação do ativo 51% no setor de tecnologia, bem mais do que o ETF Voo. 16% em serviços de comunicação, consumo cíclico e não cíclico, saúde. Pode ver também que ele é um ETF muito diversificado, mas ele tem uma concentração muito grande nas empresas de tecnologias, né? As maiores empresas de tecnologia do mundo. E tem uma alocação regional um pouco mais diversificada, né? Um pouco mais, porque o Voo tinha 99%, ele tem 97% na América do Norte. Um pouco mais na Europa, tem ali na América Latina e um pouco na Ásia. O último ETF, não menos importante, é o VT. O VT, o Vanguard Total World Stock, ele também é da gestora Vanguard, o ticker é o VT. Ele investe no mundo inteiro, mais de 9 mil empresas. Ele é um ETF super diversificado. Você tem proteção contra diversas moedas. Você está exposto a diversas moedas no mundo, na Europa, na Ásia, em mercados emergentes. É uma forma de proteger o seu patrimônio e fugir de uma única moeda. Você está exposto às diversas moedas do mundo. Então a chance de você quebrar é muito baixa. E a taxa de administração dele é de 0,07% ao ano. Aqui são os ativos que ele está exposto, aos maiores ativos e empresas do mundo. Você tem as empresas Samsung, Microsoft, Apple, Toyota, Louis Vuitton, Airbus, HSBC, Rocher, Johnson & Johnson, United Health Group, JP Morgan Chase, Tencent, Siemens. Então você está exposto a diversas empresas da Europa, Estados Unidos, Ásia e mercados emergentes. A cotação, o valor atual do ETF é de 145 dólares e 45 centavos. Lembrando que lá você não precisa comprar a cota inteira, você pode comprar uma parte da cota. Para investir nesse ETF, você precisaria de pelo menos 10, 20 dólares. A capitalização dele é de 63 bilhões. Nos últimos 12 meses, teve um crescimento de 21%. Nos últimos 60 meses, 56,17%. E o dividend yield, 12 meses, de 1,77%. Aqui a diversificação, a composição dos setores, 26% em tecnologia, 17% em setores financeiros, 11% em setores industriais, consumo cíclico 10%, aí saúde, serviço de comunicação. É um ETF também muito variado. E a alocação regional, você pode ver que é o mais diversificado de todos. 65% de peso na América do Norte, 16% na Ásia, 14% na Europa, 3% na Australásia, quase 1% na América Latina e Europa emergentes 0,30%. Tá, Patrick, mas como eu começo? Como que eu monto a minha estratégia de investimento? Quanto eu aloco em cada ativo? Se você quer aprender a não só investir no exterior, mas ter uma mentalidade de investidor, organizar as suas finanças, ter uma estratégia de investimentos com renda fixa, renda variável com ações e fundos imobiliários, investimentos no exterior e também Bitcoin, eu criei o mapa da renda, onde você vai aprender tudo isso e muito mais. Se você quer saber mais, clica aqui no link da descrição, logo abaixo, e comenta aí. Você já investe em algum desses ativos? Já tem esses ativos na sua carteira?